Você conhece gente religiosa que vive julgando os outros e vive uma vida hipócrita? Você acreditaria se eu te dissesse que na Bíblia, nos tempos de Jesus, tinha gente assim também? Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, a gente vê a história onde Jesus ele chama Mateus para ser o seu discípulo. E Mateus ele era um cobrador de impostos, ou seja, era uma pessoa muito desprezada por toda a sociedade da época. E quando Jesus ele chama Mateus, logo após ele chamar o Mateus para ser seu discípulo, ele vai e janta na casa de Mateus, onde então ele convida todos os seus amigos cobradores de impostos e várias outras pessoas que eram desprezadas na época para se sentarem à mesa e jantar com Jesus. E Jesus estava ali com seus discípulos jantando e tendo esse momento de comunhão. E de repente chega os fariseus e os líderes religiosos da época. E eles meio que batem assim a porta do lado de fora. E daí vai os discípulos de Jesus e os fariseus falam: por que o seu mestre está jantando com gente pecadora? E Jesus, ouvindo isso, ele se levanta, ele vai lá e responde: os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Aí Jesus ele diz que ele não veio para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. E que ele é um médico para aqueles que estão doentes, não para quem se considera são. Mas sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que os fariseus e os líderes religiosos da época também eram pecadores, só que eles não se enxergavam assim. E eu imagino que quando você começou a assistir esse vídeo, logo veio algumas pessoas na sua mente. Ah, os religiosos que julgam outros e tudo mais. Mas acontece que essa palavra é para você. Não é para fulaninho, para ciclaninho. Nós temos muita facilidade de achar que o pecador é o outro, que o errado é o outro. Assim como os fariseus faziam. Eles olharam e disseram: não, eles são pecadores. E Jesus disse: sim, eles são pecadores, mas são os pecadores que precisam de salvação. E muitas vezes nós estamos perdendo a salvação. A gente está perdendo a oportunidade de se relacionar com Jesus. Porque a gente está achando não, que o errado é o outro. Quem deve ser julgado é o outro. E não entendemos que nós também somos pecadores. Que nós também somos doentes espiritualmente que precisam do médico dos médicos, que precisam do Salvador. Então essa palavra para você. Não seja como o fariseu que for do lado de fora da casa, mas entre a mesa e ceie com o mestre. Deus te abençoe em nome de Jesus.